é onde os países começam a se preparar para fechar o ano, né? Nós também faremos uma live sobre o que a gente pode esperar para o ano que vem. Mas o fechamento do ano é quando as pessoas comuns, como nós, desaceleram um pouco, entram de férias no trabalho, na escola, na universidade, mas os países não. Os países fecham e anunciam uma série de coisas. E não foi diferente nesse dezembro. Nesse dezembro, nós tivemos muita coisa acontecendo. Está acontecendo muitas coisas. E nós podemos destacar São as aqui... últimas movimentações da peça de tabuleiro do jogo do War, né? Com certeza. E nós podemos destacar algumas coisas aqui. Vamos lá? Eu já vou começar. Primeiro, vamos pensar nos três potências, né? China, Rússia, Estados Unidos. Europa, por um lado, Japão. Muita coisa está acontecendo para fechar o ano. Mas antes da gente começar, vou explicar como historicamente dezembro é importante ao movimento geopolítico. Eu vou te mostrar aqui uma coisa, Gabs. Eu quero ver se você adivinha essa aqui. Vamos lá? De novo, a gente não entra no local que quer. Você sabe que foto é essa? Da onde é? É a Segunda Guerra Mundial. Mas aonde? Acertou. Isso daí é o Pearl Harbor? Exatamente. Pô, acertou em cheio, caraca. Ataque de Pearl Harbor. É isso mesmo, acertou. É Pearl Harbor. Ataque do Japão e Pearl Harbor. Para quem não sabe, foi a maior base naval dos Estados Unidos que foi atacada pelo Japão, o que fez com que os Estados Unidos entrasse de vez na Segunda Guerra Mundial, contra os alemães, né, os japoneses e os italianos. A famosa Tríplice Entente contra os aliados, né? Então, o que é importante destacar nisso? Isso foi em 1941, em dezembro de 41. Ou seja, dezembro é um mês que sempre teve uma situação na geopolítica, na história, e em todos os períodos, se você olhar, as grandes datas marcantes, né, tanto em guerras, quanto fundamentais, quanto acordos econômicos, tudo é em dezembro, que é quando você desacelera, quando as pessoas começam a desacelerar e os países começam a fazer coisas desse tipo. Um exemplo aqui que eu acabei de dar, em Pearl Harbor. Quer ver outro? Também os holofotes estão mais voltadas para comemorações natalinas, né? É onde também os políticos começam a fazer movimentações no tabuleiro também. Claro. Tanto que o Maduro antecipa o Natal agora, ele sempre antecipa justamente para que os holofotes não estejam no Natal em dezembro, porque ele sabe disso. Em dezembro é uma época de muita movimentação. Inclusive, pode ser o ataque dos Estados Unidos de vez terrestre na Venezuela. Hoje, por exemplo, nós tivemos um navio petroleiro apreendido, né? Hoje, enfim, essa semana, apreendido pelos Estados Unidos. Então, dezembro é um mês que marca esse final. Eu vou dar outro exemplo aqui, outro exemplo histórico. Outra coisa aqui. E aí eu acho que essa aqui tu vai ficar impressionado. Que eu acho muito interessante também. E a gente está falando, inclusive, do Natal, né? E, inclusive, entra nessa história também, só que agora não estou encontrando. Pelo amor de Deus. Aqui, achei. Olha isso aqui, Gabs. Dá para enxergar? A primeira celebração do Natal da história, em 25 de dezembro de 336, em Roma, ocorreu as primeiras celebrações de Natal. Os cristãos já realizavam seus cultos abertamente desde 313, com a liberdade concedida pelo Edito de Milão. Pouco depois... Edito de Milão, perdão. Pouco tempo depois, o Papa Júlio I, pontificado de 337 a 352, formalizou o 25 de dezembro como Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Por que eu estou mostrando isso? Bom, o que acontecia nessa época em Roma? Primeiro, o imperador Constantino,
ele tem maioria de cristão vivendo em Roma, né, no Império Romano, e o Império Romano estava entrando em guerra. Então, uma alternativa para agradar os cristãos unificados, né, e unificar o povo contra inimigos invasores ou inimigos do Império Romano, foi a celebração do Natal. Ou seja, em dezembro, quando o pessoal Sim, está... fora que é uma data pagana, Exatamente. porque vem muito também da cultura romana o multiculturalismo, que é Exatamente. unificar todas as culturas, englobando religião também, e resolveram fazer um apanhado de tudo e vamos celebrar todo mundo junto numa data só. Que aí foi quando eles escolheram a data do dia 25. Exatamente. E o imperador Constantino mudou muita coisa do cristianismo primitivo. Sabe? O cristianismo primitivo, por exemplo, uma das coisas que dizem, né, a gente não tem essa certeza, mas eu, como professor de história, posso afirmar, em algumas situações. O cristianismo, por exemplo, não acreditava no dízimo, por exemplo. Sabe? Não acreditava? Não acreditava. Passou-se a acreditar. Falava-se não no dízimo, em doações. Há uma diferença aí. O Malaquias, no Velho Testamento, ele falava sim que tinha que ter doações para o fortalecimento da religião e tal, só que ele falava de uma religião muito primitiva, numa época que não tinha nem moeda, entendeu? Do Velho Testamento. Então as doações que ele estava falando eram alimentos, era cabra, animais, etc, etc. Sim. O Com o dízimo, passar do tempo, o homem foi o dízimo, modernizando a situação. o dízimo passou a ser vamos dizer, pertencente à religião cristã depois das mudanças do imperador Constantino. Tá entendendo? Depois disso, na Idade Medieval, vem o Pipino o Breve, o nome dele era esse mesmo, Pipino o Breve, tá? Pai do Carlos Magno, entendeu? E ele tinha esse apelido porque ele era um cara que era ansioso demais, ele queria tudo para ontem, sabe? Isso na Idade Medieval não era comum, por isso que ele tinha esse nome, Pipino o Breve. O pai do Carlos Magno, entendeu? Ele, que era esse cara, ele era muito ligado à Igreja Católica e ele instituiu o dízimo aí sim, como política, tá entendendo? Então, Porque nesse período a igreja era tete a tete com a política, né? E sabe qual mês ele fez isso? Dezembro. Dezembro, gente, é onde acontecem as grandes mudanças fundamentais. Nós vamos ver muita coisa acontecer esse mês, sabe? Que é o fechamento e a projeção para 2026. Nós faremos uma live também sobre o que a gente pode esperar para 2026. Tem muita coisa aí para vir. Vamos comentar brevemente, depois falaremos desse tema. A gente tem eleição na Colômbia.